Falamos diretamente do Parque de Exposições de Perdizes, na Expo Leite 2026. E hoje eu recebo aqui no nosso podcast o Ebinho Bernardes, ele que é representante do Sistema FAENG, muito conhecido aí no meio rural, e também pré-candidato a deputado estadual. Ebinho, obrigada pela sua participação aqui com a gente, seja bem-vindo. Eu que agradeço, prazer estar aqui com vocês, mais uma Expo Leite aí, né? Eu que estou aqui desde a primeira edição e estou muito feliz de poder participar e ver a nossa Expo Leite crescendo ano a ano, né? Cada presidente que passou aqui no Sindicato Rural fez a sua parte, colocou o seu tijolinho, né? E isso permite que a nossa Expo Leite possa ser o que é hoje, né? Construída aí pelo Paulo Vitor e toda a diretoria dele, a Jéssica, né, que tem feito aí um grande trabalho ao lado dele, né? Então é muito bacana a gente poder vir aqui e ver a nossa Expo Leite pujante dessa forma. Muito bacana. Ebinho, você tem uma trajetória grande dentro do agro, né? Aí falando de FAENG, Senar. Queria que você contasse um pouquinho da sua história como presidente do sindicato, qual que é a sua vivência, né? Você tem muita experiência nesse meio. Bacana, eu acho que é uma história bacana para a gente contar. Eu sou filho de produtor rural, neto, né? Sou filho de pequeno produtor, nasci literalmente na roça, criado no peito da vaca até os 16 anos, né? E desde muito cedo meu pai me levou para a lida da propriedade, a gente tirava leite, né? 130, 150 litros de leite, muito pouco leite, propriedade pequena, de pouco mais de 45 hectares, e a gente também plantava hortaliça, quiabo, abóbora, e a gente vendia essas hortaliças no Ceasa. Então eu desde muito cedo ajudei meu pai em toda essa lida da propriedade, ia para o Ceasa para vender os produtos, ia para a cidade vender também, né? Então uma história muito bacana aí, aos 16 anos eu fui para a cidade me empreender, meu pai me emancipou, né? Foi aí eu montei meu primeiro CNPJ para montar um escritório de representação, onde eu fui vender calcário, adubo, gesso, né? E como sou da atividade rural, eu pensei que pudesse empreender também nessa área, né? E depois, aos 20 anos, eu fui muito jovem, fui convidado para ser candidato a vereador e fui o vereador um dos mais jovens e mais votado da minha cidade, que é Nova Ponte. E depois tive a oportunidade de ser vereador mais duas vezes e fui vice-prefeito da minha cidade também por duas vezes. E ocupei também a presidência da associação comercial da minha cidade por 2 mandatos, e também eu sou fundador da APAI da minha cidade, né, sou da primeira diretoria, participei por 2 mandatos lá como voluntário, e nesse tempo aí eu ocupei também a presidência do sindicato nosso de produtor rural durante 15 anos. E nesses 15 anos eu ocupei a vice-presidência regional da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado, né, o sistema FAENG-Senar, ao lado do Dr. Roberto Simões. Fui o vice-presidente mais jovem do mandato dele, né, e aprendi muito lá. E agora, por último, o Toninho, né, o Antônio de Salvo me chamou para ser vice-presidente executivo, eu tive que mudar para Belo Horizonte. Então tem 5 anos que eu fui para Belo Horizonte, eu fico lá de segunda a quinta, né? E de quinta a domingo eu estou em casa, em cima de um cavalo, de um trator, continuo cuidando da lida, né? Vivo da atividade, né? A gente sabe onde o calo aperta. E isso me permitiu andar todo o estado de Minas Gerais, conhecer todas as nossas regiões, né? Quando a gente assumiu a Federação da Agricultura, a gente falou que a gente seria menos BH e mais interior, aproximando a federação das pessoas, dos sindicatos, das associações, das nossas cooperativas, né? Eu falo sempre que o setor produtivo ele precisa estar junto, ele precisa estar unido, ele precisa remar para a mesma banda para a gente poder ter sucesso, né? Falo sempre que catitu fora do bando é sempre papá de onça, né? Então, se a gente quer conquistar as pautas de interesse do setor, nós precisamos estar junto com todas essas entidades. E a gente veio construindo, né, uma aproximação com o setor produtivo, né, com as pautas que são relevantes para o setor. Então, a federação vem trabalhando muito e eu participei ativamente de todos esses processos, né, na diretoria executiva. E a gente veio percebendo aí ao longo do tempo a necessidade de uma representação classista, né, do nosso setor, da agropecuária, dos nossos sindicatos, das nossas cooperativas, das nossas associações e os sindicatos de produtor rural que são filiados à FAENG, o FAENG Senar hoje, nós somos 401 sindicatos de produtor rural e nós atendemos 804 municípios. Então o sistema está presente praticamente em todo o estado. E essa turma toda entendeu que a gente precisava ter um representante legítimo do setor, com conhecimento de causa,
alguém que viveu o sindicato rural, alguém que viveu a cooperativa, alguém que viveu uma associação de classe, para representar o setor. Então essa turma juntou e escolheu o meu nome para que eu for, para que eu pudesse ser agora como pré-candidato a deputado estadual, representando esse setor. Então a nossa candidatura, ela representa esse setor, é uma candidatura classista em defesa da agropecuária, em defesa da turma da botina e do chapéu, né, a turma que levanta cedo, né, uma hora tá com o pé no barro, outra hora tá com o pé na poeira, né, mas a turma tá lá no campo produzindo alimento de qualidade para esse país. Então, estou muito entusiasmado com o projeto, com a proposta, me sinto muito preparado para essa missão, pelo meu conhecimento de causa, como produtor rural que sou, e também tecnicamente que sou técnico na área. Então isso me permite defender e atuar de forma muito firme em defesa do nosso setor. Com certeza, muita bagagem, né, Binho? E assim, eu queria que você falasse, a sua pauta, o que que você acha hoje que é necessário? Quais são os maiores desafios do produtor? Né? A gente sabe que são vários, mas o que que você Sim. começaria trabalhando, pensando em atuar? Olha, eu falo sempre que da porteira para dentro a gente está fazendo o nosso papel, que é trabalhar e produzir alimento de qualidade para esse país. O que falta de forma muito clara é valorização de quem trabalha e produz. Uma legislação clara pode nos ajudar de forma muito firme a gente continuar produzindo, né? A gente tem uma legislação muito complexa, muito complicada. E eu falo sempre que essa legislação, da forma que ela está colocada aí, essas dificuldades que a gente tem de trabalhar, de produzir, é porque no passado essa turma foi empurrando isso em cima de nós, do setor produtivo, por falta até de união nossa e talvez até de omissão das nossas lideranças, e a turma aceitou, né, leis que prejudicam o nosso setor. Se você vai fazer, por exemplo, uma limpeza de pastagem, você tem muita dificuldade para tirar uma licença para você fazer uma limpeza de pastagem. Primeiro que você não precisaria pegar uma licença para você fazer uma limpeza de pastagem, porque ela é uma área aberta, uma área consolidada, necessariamente não precisaria de uma licença, Uhum. né? Se você vai fazer um poço artesiano, né, para você fazer algum tipo de irrigação, ou até pelo uso ali doméstico da propriedade, você tem dificuldade de fazer. Por mais que você prove ali a necessidade, os documentos, se você vai fazer um piscinão, pra você fazer algum tipo de irrigação, né, é toda uma burocracia, o processo é muito lento, ele é muito moroso, e isso pode levar a outras situações, né, porque o produtor, tecnicamente, ele consegue comprovar que ele precisa fazer aquele piscinão ou aquele poço artesiano, e muitas das vezes o órgão fica moroso ali, porque a legislação, cada um interpreta ela de uma forma. Então acho não, eu tenho certeza que uma das pautas que a gente pode ir para a Assembleia para defender são as questões ambientais, que Uhum. nos impacta muito de trabalhar e de produzir da porteira para dentro. Essa burocracia que Essa acaba atrapalhando. burocracia, ela é muito gigante, a gente precisa melhorar a legislação. Eu vejo aí os deputados estaduais e federais, e nada contra, longe disso, né, falando muito sobre recursos, sobre emendas parlamentares para as cidades, para as nossas associações, para os nossos sindicatos, para as nossas cooperativas, e está tudo certo. Mas o que eu quero falar, isso é o mínimo, isso é quase obrigação do Estado devolver o que a gente paga em impostos, né, como cidadão. Mas eu tenho certeza, acho não, tenho certeza, que a gente está precisando muito mais de um deputado para fazer leis e melhorar as nossas legislações do que propriamente talvez de algum tipo de recurso. Acho que precisava mudar esse modelo de emenda, de coisa. Acho que tinha que ter uma forma, um outro processo, porque isso criou-se um vício de uma forma tão forte que parece que o modelo foi feito até para que os novos não entrem. Porque como é que você enfrenta um deputado que tem mandato, que tem 30, 40, 50, 80 milhões de emenda para distribuir, e o novato que está chegando não tem nenhum real? Então é muito desproporcional a disputa, né? É, realmente. Então, assim, eu acho que esse modelo devia ser mudado. Mas, assim, voltando ao nosso assunto principal, eu falei das questões ambientais, né? E as questões jurídicas, né? Tudo que você vai fazer, você tem que judicializar, né? Então a gente precisa de legislação clara e de segurança. A gente precisa de mais segurança jurídica para a gente ter certeza, para você poder produzir, para você, né? A questão da do direito de propriedade, né? Aqui em Minas, por exemplo, a gente pode até alegrar com isso, porque tem 8 anos que a gente não vê falar de algum tipo de invasão de propriedade privada, seja ela urbana ou rural, né? E o governador Romeu Zema, ele foi muito firme, né? E nós temos uma polícia muito firme, muito boa. Aliás, é a melhor polícia
do Brasil, é a nossa polícia militar, né? Mas eu lembro que há 2 anos atrás, o desgoverno do Brasil falou que ia ter o Abril Vermelho, né? E nós conversamos com o governador Romeu Zema na oportunidade e falamos com ele que a gente ficou muito preocupado com aquele assunto, porque já teve caso em outros anos, né? De ter essas invasões de terra e os produtores gastam muito, tem dificuldade, tem casos de morte da família, né? E a gente ficou muito preocupado com esse assunto e a gente levou isso para o governador. No outro dia ele foi lá e fez um vídeo que aqui em Minas Gerais a invasão seria zero e cerca seria para ser respeitado. Então o que a gente precisa? A gente precisa de um governo que respeite o setor. Não importa o partido que essa turma seja, né? O que eles precisam é respeitar quem trabalha e produz. O que nós não queremos privilégio, o produtor rural e o trabalhador rural, que são essenciais aí nas nossas atividades. A gente precisa de segurança, a gente precisa de clareza para a gente continuar trabalhando, né? E deixando aí dividendos para o Estado, né? Nós somos aí uma atividade econômica que dá alegria para o Estado e para o país. É, Pelos últimos 2 anos seguidos, nós somos a principal atividade econômica desse estado. Ano passado, nosso PIB era 22,2%. E agora, 26, nós passamos a ser 24,1% do PIB. Nós crescemos em faturamento, mas diminuímos na renda, né? A nossa atividade, ela tem remunerado menos, soja é mais barato, leite é mais barato, carne é mais barato, batata é mais barato. Então, assim, tudo que é nosso, que nós estamos trabalhando e produzindo, de certa forma, diminuiu a nossa renda, porque o nosso custo de produção aumentou muito. Você pega aí a questão dos fertilizantes, né? Hoje nós estamos importando muito mais que a gente importava, nós temos problema de importação, tem problema de guerra, e isso subiu os preços dos fertilizantes e isso impactou muito o nosso custo de produção. Então, acho que esses são gargalos que a gente deve atacar, que a gente deve ir em cima disso. Aí você fala assim, mas aqui é uma pauta do Estado, essa é uma pauta da União, mas a gente tem que juntar força, né? Juntar os prefeitos, os vereadores, os deputados estaduais, os deputados federais, os nossos senadores, e ir para cima, ir para resolver o problema. A gente não pode ficar inerte, não pode ficar parado, vendo as coisas acontecer e não Piorando, né? fazer nada, né? Então, sabe, eu acho que a gente tem grandes pautas para defender o setor, né? E eu vou estar muito ancorado nessas pautas, junto com os sindicatos rurais, muito alinhado com os nossos mais de 401 sindicatos de produtor rural do estado, com as nossas cooperativas, com as nossas associações e chancelado pela nossa Federação da Agricultura. Então nós vamos para a Assembleia para fazer legislação e melhorar as que já estão feitas, mas muito empenhado e ancorado nessa turma aí. Tá certo. Bem, você acha que falta representatividade política no agronegócio? Não tenho dúvida nenhuma. Por esses números que eu te falei, econômico, né, eu não falei da força de trabalho, né? Nós temos 27% da força de trabalho, ela é nossa, né? As exportações, se você pegar aí, 47% de tudo que se exporta em Minas Gerais, que é quase 50%, né? É nosso, é da agropecuária. Nós somos em primeiro lugar em batata inglesa, nós somos o principal rebanho equino do Brasil, nós somos em primeiro lugar em café, né? O Brasil é o maior produtor de café e Minas é o maior estado, o maior produtor de café do Brasil. E se Minas assim fosse um país, mesmo assim seríamos o maior produtor de café do mundo, né? Então, olha a quantidade de produtos da cadeia produtiva que a gente tem aqui em Minas, que nós somos em primeiro lugar. Então, um setor que é tão pujante como o nosso, não pode ter uma representação pífia de jeito nenhum. Respeito e tenho certeza, a gente tem bons deputados lá na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional que nos ajuda muito. Eu quero reconhecer o papel dessa turma. Sim, mas ainda Mas são poucos. Mas são poucos e mais do que isso. A gente não tem lá, a gente tem 77 deputados estaduais e a gente não tem nenhum deputado classista. Então eu acho que a gente está precisando de um deputado butinudo, um deputado cuiudo, um deputado que sabe onde o calo aperta, que sabe quais são as dificuldades que nós temos da porteira para dentro. Nós precisamos de um deputado que quando um caminhão de leite encrava lá na roça, quando tem uma ponte quebrada, quando tem uma estrada ruim,
né, essa pessoa entenda, sabe o que que é que o produtor está falando, o que que o presidente da associação está falando, o que que o vereador está reivindicando, né? Então isso é representação. Então acho que falta sim representação. E nós, o setor, nós precisamos ir para cima, nós precisamos de representação não só na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional, nós precisamos de vereadores dos municípios que seja butinudo também, né? Que Nós fale a precisamos língua do que fale a produtor. língua do produtor, que conhece, porque o produtor está lá na roça, lá com dificuldade, a estrada dele está ruim. Ele liga para o prefeito muitas das vezes nunca pisou o pé na bosta de vaca, né? Não sabe, nunca plantou um pé de alface. O cara acha que aquilo é uma coisa normal, e não é. Nós estamos perdendo a nossa produção, é o nosso leite que vai perder, é a nossa vaca, é o nosso alimento, escoar a nossa produção. Então nós precisamos de gente que entenda do nosso setor. Os outros setores, se você olhar na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, eles estão representados, e muito bem representados, e é digno, e está certo. Agora, o que nós precisamos fazer do nosso setor é fazer representação, né? É isso mesmo, e é isso que nós estamos pretendendo fazer esse ano, né? Ter mais deputados estaduais e mais deputados federais que usam botina e chapéu para defender o setor produtivo. Muito bom, Ebim. Boa sorte aí nessa caminhada, né? Que bom que temos representantes aí com bagagem como você, interessados em representar o produtor rural. E muito obrigada pela sua participação. Boa sorte aí nessa jornada, né? Como representante dos produtores rurais, trabalho que você já tem desenvolvido, já vem desenvolvendo há muito tempo, né? Eu que agradeço a oportunidade da gente prosear aqui um pouquinho sobre a nossa agropecuária, né? Eu sou apaixonado pela atividade, né? E vivo da atividade, e fico muito feliz aqui da gente poder conversar um pouquinho dos desafios que a gente tem, não só da porteira para dentro, mas também da porteira para fora, né? E eu queria agradecer esse espaço aqui da gente colocar, né, as nossas propostas, da gente conversar um pouco, né, sobre esses desafios, né? E para que as pessoas possam conhecer o nosso trabalho, né? Para quem não me conhece, né, eu sou Ebinho, eu sou produtor rural, eu sou pecuarista, né, e sou pré-candidato a deputado estadual. Então, quem não me conhece, me siga lá nas redes sociais, é @EbinhoBernardes. Obrigado aí pela oportunidade, viu? A gente que agradece, Ebinho. Espero que vocês também tenham gostado aqui do nosso bate-papo e continue acompanhando os nossos conteúdos da Expo Leite 2026. Até mais.